E eu quero começar hoje contando para vocês um testemunho. Não é um testemunho bom, não, tá? E nenhum testemunho pode ser uma doutrina. Então, eu quero mais abrir o meu coração em uma situação que eu vivenciei há um tempo atrás. Quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa leviana, assim, de estar falando mal dos outros, né? Eu tenho temor do Senhor em relação a essas questões, mas a gente de vez em quando, a gente cai, não é? A palavra de Deus fala lá em 1 João que se dissermos que não cometemos pecados, o que acontece? A nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós, né? Porque de vez em quando a gente peca, gente. Nós estamos num processo de santificação. Nós estamos num caminhar onde o final dele vai ser o dia que a gente vai vê-lo e olhar nos olhos dele, e naquele dia nós seremos como ele é. Mas nessa caminhada nós estamos num processo, né? Então, de vez em quando a gente peca, a gente cai, a gente arrepende, a gente pede perdão, não é isso? E é essa a nossa caminhada. Mas alguém aqui, vou pedir para levantar a mão, não, já pecou e sabendo que estava pecando, e sabendo o que estava fazendo, e sabendo que estava pecando e pecou intencionalmente? Não sei vocês, mas isso aconteceu comigo um dia. E é isso que eu quero compartilhar nesse início aqui. Eu estava conversando com uma amiga, né? E mulheres, quando encontram, a gente conversa muito, né? E aí, eu comecei a falar de uma outra irmã. Eu não falei nenhuma mentira, mas o Senhor depois me falou que aquela irmã, eu desnudei ela. O pecado que havia nela, as dificuldades que havia na vida dela, as falhas que havia, eu expus tudo para outra irmã. Não sei se vocês já fizeram isso, mas eu fiz. E eu sabia o que eu estava fazendo. E a motivação do meu coração, só o Senhor é que sabe, né? Lá no fundinho a gente sabe também. E não precisa ficar pensando quem é, não, porque nem aqui ela está, mas eu a amo. Viu? Então, a hora que aquilo passou, eu cheguei em casa, já comecei a ficar triste. Aí, no outro dia, eu levantei e fui fazer minha devocional. Algum dia vocês já experimentaram, assim, vocês vão fazer uma devocional, mas parece literalmente tal do teto de bronze, que a sua oração não passa, que está tudo ruim, e que parece que você fala e Deus não te ouve, ou se Ele fala, você também não ouve. Eu falei, Deus, pequei. Mas eu já sabia que tinha pecado. Aí eu pedi perdão, me arrependi, fiquei mal aquele dia, e aí à noite, quando eu fui dormir, eu tive um sonho. E o sonho era o seguinte: eu ia fazer uma viagem. Então, era uma viagem de avião. E eu peguei um ônibus para ir para o aeroporto. E aquele ônibus estava demorando, mas quando eu cheguei no aeroporto e eu vi o avião lá, que eu ia viajar, quando eu olhei, eu tinha esquecido meu passaporte. Não tinha jeito de eu viajar. Não tinha viagem internacional, você não faz sem passaporte. E eu fiquei desesperada. Aí eu peguei outro ônibus e fui em casa buscar meu passaporte. Peguei meu passaporte, voltei. Só que quando eu voltei, cheguei no aeroporto, eu vi o avião estava saindo. O avião estava saindo, queridos. E aí eu entendi. E às vezes, sabe, Deus fala conosco, e às vezes a gente fala assim, não é nada disso, não. Naquele momento, naqueles dias, uns dias à frente, eu ia fazer uma viagem internacional. E, de fato, eu estava preocupada se o meu visto ainda estava valendo, porque eu tinha esquecido de olhar. Mas eu sabia que aquilo não tinha nada a ver com a minha viagem. Tinha a ver com meu relacionamento e minha vida com o Senhor e o pecado que eu estava debaixo dele. Então, eu fiquei muito triste. E o Senhor me levou para ler uma parábola. Qual parábola? Ninguém vai saber? A parábola das 10 virgens. E é o que nós vamos fazer. Eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus em Mateus, capítulo 25. O que é uma parábola? Uma parábola é
tira de uma história do cotidiano, tira um exemplo ali de alguma coisa que é realidade natural, para expressar uma realidade espiritual. E Jesus fez muito isso. Jesus falava muito por parábolas, porque eram coisas do cotidiano deles, é como eles entendiam, mas depois Deus trazia para eles aquilo que era uma realidade espiritual, né? Então, isso aqui é uma parábola. E eu gostaria de ler com vocês. Fala assim: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nércias e 5 prudentes. As nércias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo! Saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nércias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. E diante aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nércias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém? Paizinho, aqui está a tua palavra. E o Senhor é um Deus que conversa com a gente. E o propósito do Senhor nos falar conosco é nos levar para um lugar alto, é fazer-nos, ó Deus, que nós nos santifiquemos cada dia mais, é fazer com que as nossas vidas, elas sejam, chegar ao ponto de ser igual ao Senhor. E é esse o caminho que nós queremos percorrer. E por isso, fala conosco nessa noite, Senhor. Aqui está um vaso, Deus, vazio, mas para que o Senhor encha e traga aquela palavra viva, rema, para que nossas vidas sejam impactadas pela tua palavra e possamos ser transformadas e glorificar o teu nome, em nome de Jesus. Amém? Então, como eu falei, a parábola é alguma coisa tirada do cotidiano. E no caso aqui é um casamento. Em Israel sempre havia os casamentos ali, então isso aqui era algo que eles entendiam e eles sabiam o que é que Jesus estava falando, né? E como eu falei que a parábola ela remete a algo espiritual, a primeira coisa que eu quero trazer aqui hoje, sabe o que é? Não é um casamento. E a realidade nossa é que um dia nós iremos nos casar. Um dia nós seremos aquela noiva linda, adornada, ataviada, branquinha, com vestes brancas. E naquele dia que a gente vai encontrar com o noivo, haverá bodas do Cordeiro. Não é verdade? E esse tem que ser um anseio do nosso coração. A última vez que eu preguei aqui, eu falei sobre Apocalipse, né? Não sei se vocês lembram. E isso é algo que arde no nosso coração. É algo que nós temos que ansiar por essas bodas. E temos também que nos preparar, né? Com vestiduras brancas. Mas essa parábola aqui não está falando de salvação. Vocês entendem que há uma diferença entre a salvação, entre a nossa justificação e reino de Deus? Eu sei que vocês entendem, mas eu quero falar aqui hoje, porque o Senhor está me falando para falar. A nossa salvação, ela não é por obras. A nossa salvação, basta que nós creiamos naquele que fez toda a obra. Basta que a gente creia na obra que Jesus fez numa cruz, ali no Calvário. Basta que a gente olhe para Ele e veja o sacrifício dEle e entenda que Ele fez aquilo por amor a nós. E que Ele quer que nós façamos uma aliança, que nós entregamos a nossa vida para Ele, para que nós possamos tornar essa noiva.
Vocês entendem isso? Você entende, amor? Então, hoje o Senhor está querendo fazer um convite aqui nesse lugar. Quem ainda não entregou a vida para Jesus? Existe alguém aqui que ainda não entregou a vida para Jesus, que não entendeu esse plano da salvação, mas que quer Jesus, e quer entender mais de Jesus, e quer conhecê-lo, e quer ter uma vida com Ele, uma vida avivada, uma vida de muitas emoções? Tem alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus? Tem? Hoje é o dia que eu fui entregar minha vida para Jesus, eu estava com muita vergonha, porque eu estava sentada aí onde você está. E aí falou para vir aqui na frente. Eu falei, não vou de jeito nenhum. E aí o Senhor falou para mim, ele não se envergonhou quando ele andou naquela rua com um madeiro, com a cruz nas costas, e ele foi pendurado no madeiro. E ele foi ali exposto nas suas misérias e os pecados da gente, foi levado sobre ele, e ele tomou sobre si os nossos pecados para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Então, se você não fez uma aliança com Jesus ainda, não perca tempo. Hoje é o dia da sua salvação. Hoje é o dia que Jesus preparou para você estar aqui. E Ele não se envergonhou de você. E você também, né, não se envergonha dele. Você quer vir aqui na frente fazer essa entrega, essa oração? Não? Ou quer? Não, né? Tudo bem. Que o Senhor nos abençoe e que a gente possa conhecê-lo, né? Entender Jesus, conhecer Jesus, que é maravilhoso, e que a gente possa percorrer esse caminho. Mas aqui essa parábola, ela não está falando de salvação, ela está falando de reino. E o reino de Deus é tomado por quê? Por esforço, não é? Então, ele está falando aqui, olha, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Por que 10 virgens? Ele está referindo aqui a pureza da noiva, a igreja. Então, essa parábola é uma parábola para nós, igreja. Amém? E 10 virgens aqui, como eu falei, isso fala de um casamento. Essas 10 virgens não eram a noiva propriamente, mas eram as damas de honra. Igual hoje não tem dama de honra. Naquele tempo também tinha as damas de honra. As 10 virgens, elas estavam acompanhando o noivo para o encontro da noiva e para o casamento, né? Então, elas tomaram as suas lâmpadas e saíram a encontrar-se com o noivo. A gente, quando estuda ali com Elisângela, né, hermenêutica, a gente entende que a Bíblia tem que explicar a própria Bíblia, não é assim, Elis? Então, eu queria passar em alguns lugares hoje para a gente entender. E o que fala de lâmpada? Vou achar aqui onde está a minha lâmpada. Provérbios 20, 27. Fala assim, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então, essa lâmpada aqui é o nosso espírito. É a luz que há em nós. Que a Micheline falou, né? Que a gente tem que brilhar. Essa lâmpada é o meu espírito. Mas ele fala assim, olha, 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. O que é nécia? Algumas Bíblias, ela traz uma tradução. Nécias, ou loucas, ou insensatas. Né? Quando a gente vai também em Provérbios 1, versículo 7, parte B. Fala assim, olha, os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, as noivas nécias, as damas, né? As virgens, desculpa, as virgens nécias. Quem eram essas virgens nécias? Eram aquelas, os loucos, que desprezam a sabedoria e o ensino. Quando a gente vai lá em Provérbios capítulo 8, e a gente lê o Provérbios todo lá, quem é a sabedoria? É o próprio Jesus. E o que é o ensino? A não ser a palavra de Deus. Então, os loucos, as virgens loucas, são aquelas virgens que desprezam
o próprio Jesus, que é a sabedoria, e desprezam a própria palavra de Deus, né? As virgens nércias, elas desprezam o quê? Desprezam o governo de Deus. Elas vivem alheias à vontade de Deus. Elas vivem por si só. Elas fazem o que elas querem, porque se a palavra fala para fazer alguma coisa, as nércias, as loucas, fazem aquilo que está no coração delas. Não querem saber da palavra de Deus, né? Gálatas, capítulo 5, 19 e 21, fala assim que as obras da carne são prostituição, a gente sabe disso todo, né? Impureza, lascívia, inveja, inimizade, ciúme, dissensão, facção. Eu quero ler aqui de novo, presta atenção. As obras da carne são inveja, inimizade, ciúmes, dissensão e facção. Percebe que as obras da carne, elas falam muito a respeito da nossa relação um com o outro, da nossa comunhão, e como que uma pessoa que está andando nessas obras da carne, que são as loucas, que anda pelo seu próprio eu, guiada pela sua própria carne, são pessoas que pecam contra a própria unidade. Então, foi por isso que Deus falou tanto comigo no meu coração a respeito do sonho. Porque quando eu desnudei aquela irmã, eu estava pecando contra a unidade. E nós aqui da comunidade, esse ano, nós estamos trabalhando o ano da unidade. Então, queridos, nós precisamos de entender que nós, como mulheres, precisamos de vigiar, porque nós somos muito susceptíveis a essas coisas, né? Ciúme entre a gente, competição, a gente quer ser melhor que a outra, quer fazer melhor que a outra, quer parecer melhor que a outra, fica com ciúme. E isso tudo são pessoas loucas. São as nécias, loucas, que desprezam o ensino e desprezam a sabedoria, que é o próprio Deus. Mas o que eu queria que vocês percebessem é que o seguinte, as nécias foram com um pouquinho de azeite, não é? Elas foram com um pouquinho de azeite. Estava aqui, olha, as nécias tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas nas lâmpadas dela tinham azeite. Então, nós podemos ter uma vida com o Senhor e ter um azeite, mas um azeite que não dá para aquele dia mau, que não dá para aquele momento que a gente precisa do ensino, a gente precisa da palavra rema, viva, para a gente não pecar. A gente tem pouquíssimo azeite. E o pouco azeite também significa, sabe o quê? Um relacionamento raso com o Senhor, um relacionamento pequenininho com o Senhor, um relacionamento tão pequeno que quando você precisa, quando você pensou, seu azeite acabou, sua lamparina apagou, não é mesmo? E aqui ele fala assim, olha, as nécias não levaram azeite. E como eu falei, vamos ver o que é azeite na palavra? Quando a gente vai lá para Êxodo 25, esse texto, eu não vou andar porque a gente precisa de andar um pouquinho mais depressa, mas você pode ver lá na sua casa. Quando o próprio Deus estava falando daquilo que era para ser levado para a edificação do tabernáculo, ele lista ali um monte de coisas que precisava para o tabernáculo. Mas ele lista também o azeite. E o azeite que era levado ali, ele era levado para servir de quê? Para a luz do candelabro, né? Para a unção e para o incenso aromático. Então, o azeite, ele servia para manter a luz acesa. E quem é a luz? A Micheline falou ali hoje, né? Quem é a luz? Quem diz, eu sou a luz? Jesus. Então, percebe essa relação do azeite como próprio vida, como próprio Deus. Vida de Deus é ter azeite, é ter vida com Deus, é intimidade com Deus, é uma realidade espiritual com Deus. Jesus mesmo diz, eu sou a luz do mundo, né? Então, esse azeite significa esse relacionamento, essa comunhão
comunhão com a própria luz, que é o Senhor. E eu quero compartilhar aqui outra coisa com vocês, que a Lau falou aqui, né? Olha, vocês podem receber aqui. Aqui nós temos diversos ministérios. Magnólias lá com a Clecinha, as Serenas aqui com a Cris, a Mulher Única com a Lau e a Micheline, vários. Mas por onde você passa, o Espírito Santo tem falado a mesma coisa e tem nos dirigido no mesmo caminho. E sabe qual é o caminho que Deus tem nos mandado, mulheres? Volta para o princípio. Volta para aquilo que é importante. Volta para aquilo que é o valor maior. Volta para o primeiro amor. Volta para a comunhão. Volta para a palavra. A palavra de Deus, ela é simples, mas se você conhece muito a palavra, mas não vive a palavra, não adianta nada. Você vai ser igual aquela viúva Nércia. Então, nós, como igreja também, nós estamos lendo todo o Novo Testamento juntos aqui. Vocês estão lendo juntos? Sim, né? Legal, nós vamos ler o Novo Testamento em 6 meses. Então, voltemos à palavra, voltemos para a nossa casa, voltemos para aquilo que é prioridade. Gente, vocês podem ir onde vocês quiserem nesse ministério. O Espírito Santo está falando para a mesma coisa. Vão parar com o nosso ativismo, vão parar com aquilo que não é vida, com aquilo que não é importante. A nossa casa tem uma importância para o Senhor, o nosso lar, a nossa vida de comunhão com Ele tem uma importância tal que não existe nada que possa substituir. E se nós formos loucas, nós vamos começar a trocar aquilo que tem valor por aquilo que é nada. Amém? Então, queridas, eu queria falar uma outra coisa. Quando o Senhor traz uma palavra para a gente, Ele traz com um objetivo. E o objetivo que eu sei no meu coração, com essa palavra de hoje, é para que nós possamos compreender. Às vezes eu ouço tantas pessoas falando assim, todo mundo fala, tem 2000 anos que falam que Jesus vai voltar, mas não voltou até hoje, né? Vai voltar agora não é? E o que eu quero falar para vocês, que essa parábola das 10 virgens, ela está inserida dentro de um contexto, quando você volta um pouquinho lá em Mateus 24, ele está falando do sermão profético. Essa palavra, é quando Jesus está falando das coisas que hão de acontecer nos fins dos tempos. Então a gente pode achar assim, Jesus vai voltar nada agora. Não, deixa eu viver minha vida, deixa eu viver mais um pouquinho, deixa eu viver do jeito que eu quero, deixa eu viver assim de uma forma irresponsável, de uma forma superficial, de uma forma sem ter a vida de Deus em nós. Entendeu? Sem ter a palavra de Deus em nós, gerando vida, gerando vida, gerando vida. Jesus vai voltar, queridas. Eu não sei precisar quando, nem a hora, nem nada, porque a palavra fala assim, que nem o filho sabe o dia que vai voltar, mas o pai. Por isso que o noivo não sabia a hora. Né? Mas o Pai sabe, e Ele está dando sinais para nós, de que nós estamos vivendo os últimos dias. Então essa palavra é para nos despertar, essa palavra é para nos desafiar, a não sermos loucas, a não sermos mulheres rasas, a não sermos mulheres que vivem a vida independente daquilo que é a vontade de Deus, não é uma mulher que vive pela sua própria vontade, pela sua vaidade. Amém? Não tem nenhuma condenação nessa palavra, queridos. Mas ela é uma palavra onde ele termina falando assim, quer ver? Cadê? Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Quando deu a meia-noite, ouviu-se um grito, eis o noivo, saía ao seu encontro. Elas estavam todas cansadas. As virgens, as nércias e as prudentes, todas estavam cansadas igualmente. Então, nós como igreja, muitas vezes nós encontramos cansadas pela tribulação, pelas situações que a gente tem vivenciado, pelas lutas que a gente tem passado, e a gente adormece. Esse adormecer aqui também é não vigiar, no sentido de entender o tempo, o momento e aquilo que de fato é a realidade para a gente, né? Então, todas elas dormiram, mas à meia-noite
veio um grito: eis o noivo. Amém? Eis o noivo. Já pensou se a gente vai embora agora e chega em casa à noite, a gente está dormindo e ouve o grito: eis o noivo. Como é que você se encontra? Como é que está o seu coração para esse encontro? Como é que estão as suas vestes, os seus adornos? Como é que está o seu coração? Eis o noivo, ele está chegando. Amém? Mas agora nós vamos falar um pouquinho das prudentes, né? Porque eu sei que nós também somos as virgens prudentes. E eu queria chamar a Valerinha aqui pelo seguinte. A Valéria me ligou outro dia e falou assim: Moninha, Deus me deu uma palavra tão linda a respeito das 10 virgens. E ela começou a compartilhar comigo. Vem cá, Valéria. E ela falou que Deus trouxe uma revelação para ela a respeito das prudentes. Que nós falamos muito das nécias, né? Mas agora a Valerinha vai compartilhar conosco aquilo que Deus falou no coração dela a respeito das prudentes. Amém, Valéria? Amém, irmãs? Eu quero compartilhar mesmo. Aliás, deixa eu orar primeiro. Senhor Deus, Pai, obrigado pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, Pai. Deus, que a Tua palavra venha cair nos nossos corações e venha frutificar, Pai, a 30, 60 e a 100 por um. Deus, que cada coração possa receber, Pai, nessa noite, ó Deus, tudo aquilo que nós precisamos, Pai. Não o que queremos, mas aquilo que precisamos do Senhor. Amém. Irmãos, irmãs, eu quero dizer para vocês o seguinte: a maioria das vezes que eu começo a ler a palavra, eu falo assim: Espírito Santo, me revela o que está aqui. Eu não quero ler simplesmente por ler. E isso tem sido uma bênção constante na minha vida, porque cada palavra que eu leio, o Senhor tem trago algo. E tem essa parábola das 10 virgens, eu sou tremendamente apaixonada com ela, porque eu vejo que isso realmente é o que vai acontecer, né? Com aquelas que estão com as suas lâmpadas preparadas e cheias. E eu falei para o Senhor assim, quando eu li essa parábola, eu falei: Deus, qual que é, na vida das prudentes, qual que é o óleo? Que óleo era esse que elas tinham? Irmãs, perdoa. O Senhor começou a ministrar no meu espírito, e o negócio foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. A primeira coisa que o Senhor falou no meu espírito que tinha, porque o que tinha naquelas mulheres era algo espiritual, né? A gente lê a palavra, mas a gente sabe que elas não estavam ali com aquela lâmpada, aquela coisa. Isso aqui é algo espiritual. E o Senhor falou para mim: filha, o que aquelas prudentes tinham é o que falta na igreja hoje. E o Senhor foi falando para mim, eu fui anotando e fui colocando aqui no caderno. Eu vou achar aqui e vou falar. A primeira coisa, o Senhor me falou várias coisas, e a primeira coisa que o Senhor falou para mim é o seguinte: é o amor. Cada porção de azeite que tinha dentro daquelas lâmpadas, está tudo aqui dentro da palavra. E o Senhor falou para mim: filha, a primeira coisa que aquelas prudentes tinham, o amor por Jesus, o amor pela palavra. E o Senhor, eu vou ler para vocês, se vocês quiserem anotar depois do versículo para ler em casa, que fala o seguinte, Mateus 22, 36. Este é o grande e primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo entendimento. Aquelas virgens, elas tinham isso. Quando você ama a pessoa de fato e de verdade, você sabe tudo dela. Você conhece tudo dela. Até um barulho dela, quando chega, você sabe pelo barulho. Você já viu criança, quando o pai chega de carro? Passa 1000 carros, mas quando é o carro do pai, a criança sabe, pelo barulho. Então, essas mulheres prudentes, elas conheciam o Senhor. Elas sabiam o que ia acontecer. Então, e elas amavam o Senhor, de fato e de verdade. E esse amor delas por Deus fez com que elas fossem enchendo as suas lâmpadas de azeite. A segunda coisa que fala, que é o segundo mandamento,
amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso fala de comunhão e de unidade. Se você tem amor pelo seu próximo, se você tem amor realmente por aquele que está ao seu lado, você consegue ter comunhão com ele. O nosso pastor tem falado aqui sobre a comunhão e a unidade. Então, quando você ama o seu próximo como a ti mesmo, você consegue fazer isso. Isso não é algo difícil para você fazer. E o Senhor falou comigo que era outra porção que tinha na vida daquelas prudentes. Aquilo ali, elas não foi coisa que elas fez de um dia para o outro, não, irmão. Aquelas lamparinas não foram cheias de um dia para o outro, não. Aquilo foi uma convivência delas com o noivo. Quando você sabe que você vai casar, você se prepara. Você sabe o que o seu noivo gosta. Então, você vai se preparando. E aquelas prudentes, elas foram se preparando para encontrar com o noivo. Elas tinham certeza e convicção que a hora iria chegar. E elas não foram pegas desprevenidas. E a próxima coisa que o Senhor falou para mim, obediência. Era outra porção que tinha dentro daquela lâmpada das prudentes. Quantos de nós somos obedientes à palavra do Senhor? Nem estou falando obediente à sua liderança, ou a Moninha, ou Neif, quem quer que seja. Porque se você não consegue ser obediente a Deus, você não consegue ser obediente também à sua liderança. E a palavra fala que Jesus foi obediente até a morte e a morte de cruz. A nossa obediência, ela tem que ser comparada com a cruz. A nossa obediência, ela tem que passar pela cruz. Quem entende o mistério da cruz, consegue se submeter. E hoje, nas igrejas, a gente tem visto, irmão, não vou entrar aqui em detalhe, mas a gente tem visto muita insubmissão no meio do povo de Deus. E mesmo assim, nós queremos o avivamento, nós queremos poder, estamos, às vezes, tudo torto, mas queremos poder. E se o poder vir desse jeito, acho que queima todo mundo. E a outra coisa que o Senhor me falou, santidade. O Senhor falou para Abraão, seja santo, porque eu sou santo. Irmão, a santidade te leva à intimidade. Quanto mais você se santifica, o que eu entendo, você vai entrando para dentro de Jesus. Você passa a ser um só. As pessoas olham para você e já não te vê mais, vê Cristo. Esse é o nível de santidade que Deus tem chamado para nossas vidas. Às vezes a pessoa acha que santidade é fechar a boca, ler a palavra, vir para a igreja todo dia. Não. Santidade, você vai trabalhando na sua vida cotidiana, no seu dia a dia. No seu trabalho, na sua casa, aonde você estiver. Você precisa ser santo. Então,